Eu queria chamar a pastora Lisiane, que é a pastora Lisiane, porque não, a casada, ela cuida primeiro de como agradar ao marido. É isso! Não é que você vai ser inútil no corpo, você tem uma função. Repete! Meu Deus! É isso! É isso, Luiz! Repete, 3 repete. Tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia. A casada cuida de como agradar ao marido. Então não queira o microfone, ou seja lá qual dom e chamado que o Senhor tem para você, se você está com a cabeça descoberta. Se você não está alinhada com o seu marido. Porque o seu primeiro chamado é a sua família. Amém. Você casou? Agora aguenta. E vai alinhar com o seu marido. E Deus tem um chamado, um ministério. É verdade, para os tem. casados, porque casamento é bênção. Casamento é bênção. Glória a Deus. Agora desculpa aí, eu sou solteira. Dá licença. Eu sou solteira. Então você que é casada, não me julgue como se eu fosse casada. E nem queira olhar para mim e agir como eu ajo. Olha primeiro para o lado, para o seu marido. Cobre ele em amor. E deixa Deus fazer. Amém? Deixa eu só olhar pra você. A mulher, só precisa ficar olhando. A mulher ganha o marido como? Calada. Calada. Gente, não ia pregar nada disso, não ia falar nada disso. Amém. Porque o homem não enxerga com... Não, como que é? O homem não ouve com os ouvidos. Ouve com os olhos. Ele te observa o tempo todo. O tempo todo. Então, para de falar. Não, então, não posso falar de Jesus para meu marido? Não. Viva Jesus diante do seu marido. Amém. Viva Jesus diante do seu marido. Amém. De forma que você e Jesus sejam um só. E o perfume dele, que o perfume encha toda a casa, que o seu nome seja engrandecido, e que em toda a terra saibam quem tu és o meu Deus. Seu marido será atraído pelo cheiro, pelo perfume de Cristo. Amém. Há muitos homens dizendo assim: poxa, por que minha mulher não veio para o culto hoje? Mas tinha que ouvir essa palavra. Não, meu irmão, é você que precisava ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque se a sua mulher ainda não conseguiu entrar nesse lugar de uma perfeita submissão, de tão alinhada com você, Eita. é porque você ainda não é aquele marido Que ama a sua mulher, É como verdade. Cristo amou a igreja. Pau. Deu. Repete 3 vezes ele. Repete 3 vezes. Meu Deus! É isso. É isso!
seu marido quer ser tratado como um rei, mas não trata sua esposa como rainha, e tá errado, filho. Aleluia. Ih, Jesus. Ele não tá aqui, não. Sobrou pra ele. Deixa eu só fechar essa. Deixa eu concluir assim. Tem um rio fluindo, tem um rio, eu não sei não. Eu chorei uma semana inteira dentro do quarto. Mas hoje eu só sabia rir, uma alegria. Eu falei com o Luiz, não aguento mais chorar. Eu chorei tanto, hoje eu tô feliz. Sabe a alegria que é fruto do Espírito, que é o Espírito testificando dentro de você? Tá feito. Amém. Tá feito. E essa coisa do marido, presta atenção. Teve um irmão, a gente compartilhando, e ele falando aquela questão, porque é sempre assim, o marido vem conversar, não sei o quê. Tem os pastores de casais agora, graças a Deus. Então, aí um fala do defeito, um fala do defeito do outro, tá. Mas eu falei, meu irmão, é assim, ó, deixa eu te explicar. Ela só vai conseguir ser submissa se você passar a amar ela como Cristo amou a igreja. E você vai dar a sua vida por ela. Porque se não for assim, se você não consegue honrar a sua mulher, que é o mandamento básico, é o princípio do homem, casou, você escolheu casar? Então agora aguenta. Fala, pastora Vânia, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita logo. Dói menos e ficar lutando anos com isso, com crise no casamento. Porque se você não consegue honrar a sua mulher, entendendo que ela é a parte mais frágil que Deus confiou a você, as suas orações não passam do teto. Não adianta você orar 8 horas por dia em línguas. Não adianta você jejuar, fazer a campanha da porta aberta, da porta fechada, do óleo ungido, do tijolo, do não sei o quê, não adianta. Deus é um Deus de princípio e Ele não fere a palavra dEle para agradar o seu ego. Ele não vai ferir a palavra dEle para agradar a sua vontade. O Senhor, Ele vai estar sempre chamando a mim e a você para se converter. Se converta. Creia no Evangelho. Você decidiu ser crente? Bora, meu irmão, agora. Você já decidiu, eu sou crente. E agora? Vai voltar para o mundão? Não. Então bora, ó, avançar. Deixando as coisas para trás ficam. Olhando para o alvo que é Cristo. Amém. Não adianta. Isso é um princípio. Você não conseguir honrar a sua mulher. Não adianta você. Não adianta você deixar a sua mulher com fome em casa e dizer que vai para a igreja orar. Vou passar o dia na igreja em casa o dia na igreja e a mulher e o filho estão com fome em casa. A sua oração não passa do teto. Porque o Senhor confiou a você, a sua esposa, para você cuidar dela, amar ela como Cristo amou a igreja. Amém? Amém. Entendido esse mistério? Entendi. Aleluia. Quer que repete 3 vezes? Não, tá Não, doeu dos 2 lados, né? Amém. Tem mais alguma coisa? Não, posso mudar de assunto. Glória a Deus. Amém. Nós temos um congresso de paternidade. Eu estou na parte dos avisos, não acredito nisso. Congresso de paternidade, que vai ser em outubro, no Hotel Tauá. Eu sei que para alguns ainda não entendem como é essa coisa de paternidade. E tal. Esse é outro assunto, não vai dar para a gente conversar sobre isso hoje. As inscrições estão abertas e limitadas. Vai ser no Hotel Tauá. Com o pastor Heber, pastor Suzano, pastor Geraldo, toda a família Ouvir e Crer, que estão alinhadas com essa paternidade, né? Nós estaremos lá. E vai ser um tempo também delicioso de comunhão. Além de ser no Hotel Tauá, né? Que é um resort maravilhoso e tal. E a gente vai poder também curtir, porque aqui todo mundo é filho de Deus.
Vai ter ministração de manhã, de tarde e de noite, tá, gente? Foi todo mundo pra Goiânia achando que ia não sei aonde. Tem ministração de manhã, de tarde. Gente, essa igreja não para, não. Vai ser maravilhoso. Todas as inscrições estão abertas, são limitadas. É dia 20 de setembro. E até o dia 20 de setembro. Mas você pode entrar no site e fazer suas inscrições. O preço do hotel também está super em conta, né? Não quero aqui também estimular pessoas. Você vai ter uma direção de Deus, de ir ou não ir, de acordo com o que Deus for falando com você. Não, já fui para Goiânia, minhas finanças já coloquei ali, agora eu vou esperar para o de janeiro e tal, não sei o que, não vou nesse. Não fui no Vergonha em Goiânia, vou nesse e tal. Ouve Deus. Mas eu vou aproveitar a presença dos meus irmãos aqui, de Renatinho e Rosa, e que vai entender bem o que eu estou falando. E também Eliane, os mais, não quero falar os mais antigos, não, gente. Experientes. Os mais experimentados. Pode ser assim? É. Quando o pastor Heber decidiu que iria fazer o congresso de paternidade no Hotel Tauá, eu falei, uau! E assim, eu não sei se alguns aqui entendem, mas é muito difícil entender o profeta. É muito difícil entender o profeta. Porque o profeta, ele vê atrás da montanha. Ele vê lá atrás da curva já. Então, geralmente, quando o profeta ele tenta falar o que ele está vendo, ele é resistido, porque ninguém mais está vendo, só ele está vendo. Então, geralmente, os profetas eles só são, digamos assim, respeitados ou falar, nossa, foi mesmo, ter depois crédito. que acontece a coisa. Ter crédito. Ter crédito, não precisa ter crédito, mas assim, a pessoa alinha com a profecia que precisa estar na igreja. O Espírito, o dom de profecia, ela precisa estar na igreja. Todos os dons precisam, por isso que a gente é uma igreja orgânica. A igreja precisa ter evangelista, ter mestre, ter pastor, ter profeta, ter socorro, governo. E é muito difícil, porque aí é muito difícil alguém se alinhar com você na oração, naquilo que você está orando, aquilo que você já viu, porque ninguém acredita no que só você está vendo. Então, é muito difícil. Mas amém. Eu lembro que eu assistia muito o filme de Jeremias e eu só orava, Jesus, tudo menos Jeremias, tudo menos Jeremias. Eu posso ser tudo o que eu quiser, menos Jeremias, menos Jeremias. Primeiro porque eu queria casar, né? Aí virou que a mulher que Jeremias ia casar morreu logo e tal, uma confusão. Eu, ai meu Deus. Mas estou aqui para cumprir um propósito, né? E que seja o propósito que o Pai determinou para mim. Então, quando o pastor Heber falou conosco que faria o congresso de paternidade no Hotel Tauá, aí meu coração já veio, meu Deus, bora, quarto. Mateus 6,6, Senhor, o que é isso? Senhor, porque eu leio as placas. Eu fico lendo as placas. O Senhor está falando, o Senhor está dando sinais. Quem entende o que eu estou falando quando leio as placas? Amém, amém. É quando o Senhor coloca, diante de você, você precisa observar e falar, não, isso aqui não é coincidência. Deus está falando. Não é uma coincidência vocês estarem aqui hoje, não é coincidência. Então aí você vai lendo as placas. E ouvindo o Espírito Santo. Eu fui. E da mesma forma, como há 3 anos atrás, quando Deus trouxe uma palavra para mim, quando eu voltei para Eunápolis, que Deus restauraria a unidade da igreja em Eunápolis, debaixo do mesmo Espírito, sem confusão, sem contenda, na mais perfeita paz, alinhados no Espírito, alinhados no mesmo propósito. E Deus me deu aquela palavra, e eu cheguei aqui em Eunápolis, e aí eu comecei a falar, né? E aí eu ia ouvir as palavras, e aí lá em casa um me metralhava, o outro metralhava, o outro metralhava, o outro metralhava. Eu falei, Deus, não vai ser isso, porque ninguém está entendendo o que eu estou falando. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, porque eu vi. E aí Deus fez, e quando foi a primeira vez que
que o pastor Heber veio e trouxe uma palavra de alinhamento para nós. E aí Deus falou comigo: filha, não vai ser na Câmara de Vereadores. Procura um lugar para 1.000 pessoas. Eu falei: não, o senhor está doido, ou então o senhor quer me matar, porque como que vai ser isso? Primeiro, porque o mestre, misturado com o profeta, que é o dom que opera sobre o pastor Heber, que é diferente do que opera de evangelismo do pastor Célio, que é diferente do pastor do dom de mestre e apostólico que está sobre a Ana Maria. É muito difícil ouvir ele e alinhar, porque confronta. Eu falei: ninguém vai gostar dele, só eu gosto dele. Ninguém mais vai gostar dele aqui. Para que trazer ele aqui? Ainda mais para 1.000 pessoas, deixa só nós mesmo, porque ele falou que viria na sala lá de casa. E Deus foi falando comigo, e foi aquele ano que eu falo com vocês de tudo que eu estou falando aqui está servindo para alguém aqui, ó. Não dispersa não. Não dispersa não. Deus está falando com você. Eu não estou contando uma historinha não. E aí, quando fui falar com os meus irmãos, que não ia ser na sala lá de casa, só para nossa família, mas que Deus mandou chamar a igreja de Eunápolis. Quando ele falou para mim que ia chamar a igreja de Eunápolis, aí eu fui logo, falei com a pastora Leia e tal, falei: igreja de Eunápolis, os irmãos, né, da igreja de Eunápolis, vai deixar umas 150 pessoas, mais ou menos, por aí 200 pessoas. Cabe perfeitamente, Deus, na Câmara de Vereadores, como os irmãos já fazem e tal. Aí Deus falou para mim, eu disse: a igreja de Eunápolis. Não é o que você pensa que é a igreja. Eu disse: o meu povo. A igreja de Eunápolis. Eu falei: misericórdia, todo mundo, tipo assim, abrir para todo mundo é para todo mundo. É a Batista, é a Maranata, é a Assembleia. Todos eles são o meu povo. Eles são a minha igreja. E eu quero que a minha igreja ouça essa palavra. É a católica. E aí foi quando Deus foi dando traço pra gente. Mas quando eu sentei com eles e falei, foi assim: você tá doida? Não, isso não existe, não acontece e tal. E lá vai eu chorar, né? Já atrás da montanha, do lugar onde Deus me deu a palavra. E eis que tudo aconteceu. Amém? Quem viu esteve lá. Amém. Quem é filho daquele momento. Amém. Depois ora. Amém. Deus trouxe um alinhamento para nós. E quando o pastor Heber falou do Hotel Talar, eu falei com ele, às vezes quando eu converso com ele, ele fala: filha, tem coisas que Deus fala com você que não é pra você falar para ninguém, porque tem hora que nem eu entendo. Fica calada. Vai orando. Aí até. E aí eu fui lembrando para ele de como começou a operar um espírito de divisão e de contenda na igreja. Em cima da visão, vida no espírito, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Foi do Brasil inteiro. E lá naquele momento, no Hotel Talar, onde foi a última vez que o pastor Dave esteve no Hotel Talar, junto com o Bernardo Zieldorf. O Bernardo que nos assistiu anos e anos e anos aqui em Eunápolis, que vinha nos eventos aqui em Eunápolis. Quantos foram nos eventos de Bernardo? Amém. Vocês não. Só os daqui, vocês eu já sei. Os daqui, os novos. Porque nós, vocês, são responsáveis pelos novos. Aleluia. E o Bernardo vinha. E outro dia eu compartilhando com Zaca, que não é Zeca. Zaca. E nós falamos sobre a questão da oração, o poder da oração e a legalidade da oração. E dos principados e potestades que dominam em territórios
nas regiões celestiais. E que você precisa ter discernimento para orar. E romper com aquilo. E rasgar o céu. Lembra que a gente conversou sobre isso? E quando ele me falou do local, eu falei, yes. Aí eu entendi tudo. Eu falei, é o alinhamento. Nós vamos estar lá naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar. Onde nós, como igreja de Anápolis e o Brasil inteiro, foi por anos. Anos e anos e anos naquele lugar. Em unidade, em comunhão, em alegria. Vendo ônibus. Ou em carreata de carro. E ali éramos um. E aí eu compartilhei com o pastor Hélio. Eu falei, isso aqui tem um propósito. Tem um propósito do Senhor. Porque quando nós somos filhos de uma palavra, e nós somos filhos de uma palavra que nós recebemos do pastor David Robson e do irmão Bernardo. Nós somos filhos dessa palavra. E naquele momento, onde houve uma divisão, nós agora, como filhos, temos autoridade para entrar lá. E só vai entender o que eu estou falando quem talvez tenha ouvido a ministração que Zaca passou para mim, o poder da oração, ou quem já leu o livro do Devani, que fala sobre o embaixador de Cristo na terra, que é a oração que dá legalidade. É a sua oração como filho de Deus que dá legalidade a Deus para entrar nas situações e fazer na terra o que precisa ser feito. Então eu sei que serão dias ali onde o Senhor vai romper muitas coisas que ficaram para trás, que foram deixadas para trás, feridas que ficaram abertas, brechas que foram abertas. Esses dias serão dias de cura. E nós, como igreja, com esse entendimento, estaremos lá reivindicando, no nome de Jesus, a unidade perfeita da igreja do Senhor Jesus. A unidade perfeita. Porque Jesus falou, quando vocês forem um. Ele não falou quando vocês estiverem juntos, reunidos no mesmo lugar. Mas quando vocês forem um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só pensamento. Quando vocês forem um, todos saberão que eu sou Deus. E nós estaremos esse é o entendimento que eu tenho no meu espírito, de que serão dias de alinhamento. Tá o nome aqui, vida do Espírito, congresso de paternidade e tal, mas é outro babado que vai acontecer lá. Muito mais forte do que a gente imagina. Então, a gente precisa aprender como igreja a se submeter. Eu já estou terminando, viu, gente? Os avisos. Nós já vamos cear. Eu até tenho uma palavra, mas o comando está com ele, né? Então, nós precisamos aprender, como igreja, a nos submeter à operação do Espírito de Deus. Em um, em outro, em um, em outro, em um, em outro. Como igreja orgânica. Onde os dons, os talentos, os chamados, eles vão despontando. E você não retém. Você libera. Você libera, delega, reconhece o chamado do outro e se submete. E como por uma simples submissão de um mural. Fiquei penando uns 4 meses com aquele mural. Até que eu me submeti à unção que está na minha irmã para fazer o mural. Que é algo que está no meu coração. E ela não me questionou para que eu quero aquele mural, para que aquele mapa. Para que aquele mapa? Para que botar os... Ela não me perguntou. Ela apenas se submeteu a um comando. Porque Deus me mostrou um avivamento para Eunápolis. E Ele falou, cerque essa cidade. Cerque essa cidade. E a direção que eu tenho é de pôr o mapa de Eunápolis. E nós vamos pontuar, e depois da Bahia, né? Nós vamos pontuar ali, rua por rua. Rua por rua, rua por rua. E quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu uma nomeação. Ele me deu uma legalidade
para entrar em qualquer casa de Eunápolis hoje, não apenas como pastora, mas como autoridade sanitária nessa cidade, com autoridade na área de saúde, autoridade sanitária. Eu posso bater em qualquer porta. Aleluias. Eu tenho uma nomeação. Eu estou com a legalidade do céu e a legalidade da terra. E Deus só cerca essa cidade. E eu vou entregar ela para vocês. O avivamento que vocês choram, reclamam e pedem há tantos anos. Eu vou fazer. Irmãos, eu não vou sair dessa palavra. Eu não vou sair dessa palavra. Vocês não vão me encontrar em outro lugar. Eu não vou sair dessa palavra. Eu não vou sair dessa palavra. Não adianta. Ninguém vai me machucar, ninguém vai me ferir, porque eu já morri. Amém. Eu estou morta. Ninguém pode machucar quem já está morto. Eu decidi morrer para Cristo viver. Amém. Não tente me encontrar no mundo. Eu não estarei lá. Não tente me achar nas esquinas do mundo, nos conchavos, nos negocinhos. Eu não estarei lá. Quando você quiser me encontrar, me encontre atrás da montanha, no lugar da visão, no lugar do propósito, no lugar da palavra que Ele já me deu, e Ele já delegou, Ele já otorgou, não tem volta. E eu disse a você que você estaria hoje aqui. Eu disse a você, você estará hoje aqui. Você vai cear conosco. E assim o Senhor fez. Que essa ousadia e intrepidez, quando o Espírito Santo falar com você, seja ousado para falar. Seja ousado para decretar, para dar ordens. Mas não, Margarete, você não está só. Você não está em Porto Seguro só. Você tem uma família. Você vai estar aqui conosco. Você vai ter comunhão conosco hoje. Você vai se alegrar conosco hoje. E o Senhor trouxe para você pão e vinho para te sustentar. E com o alimento que Ele está te dando hoje, você vai correr mais 30 milhas, mais 30 metros, mais 60 quilômetros, mais 100 quilômetros, por mais 30 dias, 60 dias, 100 dias. Mas você sairá daqui hoje com a força que você precisa. Aleluias. Aleluias. Não olhe para as circunstâncias, meu irmão. Olhe para aquele que te deu a palavra. Amém, Jesus. Nunca diga eu não posso, eu não vou, meu marido não vai deixar, o dinheiro não vai dar, 2 mais 2 é 4. Não olhe para a circunstância. Olhe para quem te deu a palavra. E Ele é fiel para cumprir a palavra. Amém. Aleluia. Porque o coração do homem está na mão do Senhor. E Ele inclina para onde Ele quiser. Mulher, você quer que seu marido venha para Jesus? Fale com a cabeça dele. Não fale com ele. Ah, você esqueceu a toalha molhada, não sei o que. Fale com a cabeça dele, com quem manda nele. Ele tem um cabeça que chama Jesus. E o cabeça dele dará ordem a ele. Porque o coração do homem está na mão dele. E ele inclina para onde ele quiser. A mulher sábia edifica a casa. E a tola com as próprias mãos destrói. O que você não sabia é que a sábia e a tola moram dentro da mesma mulher. É você que decide, naquele momento, naquela hora, se você vai ser sábia ou se vai ser tola. A mulher sábia e a tola está dentro da mesma mulher. Mas você decide quem você quer ser. Amém, Deus.
Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Não desanime, irmão. Nós vamos cear essa noite. Seja perseverante. Não desanime. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Se você ainda não adquiriu a camiseta, você pode adquirir. Eu ainda estou na parte. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Sempre todo. Calma lá, calma. Calma lá. Lá é apóstola, gente. Aí ela fica, meu, gente, o povo tem que ir, o povo tem que ir. Eu não posso, filha, eu tenho que deixar ele fazer. A camiseta ficou linda. Nós fomos para Goiânia com essa camiseta, mas ela não é só para a galera que foi para Goiânia. Se você quiser adquirir a camiseta, você pode adquirir, faz uma visita na livraria. Juliana vai estar na livraria para te instruir, te orientar. A camiseta, né, atrás. Eu não vou falar muita coisa, porque você já viu a camiseta. Amém. Tá aqui, você pode dar de presente para alguém, mandar para São Paulo, mandar para os Estados Unidos, mandar para alguém a camiseta. Ah, uma lembrança de Anápolis. Eu não de Anápolis. Eu moro em Anápolis na lembrança. O cara nem vai saber, porque ele vai nos Estados Unidos, de repente até ele nem sabe o que está escrito aqui atrás. Mas a camiseta tá lá, alguém vai lá, um dia ele vai estar na rua, vai achar um brasileiro, vai falar, nossa, o que é isso? Ele vai ter que aprender o que é a vida do Espírito. Amém? E depois eu vou falar por que eu tenho que dar os avisos. Nós trouxemos alguns livros dessa viagem, que são alguns livros novos. Margot, eu pego você depois. Pego você depois. Olha os caranguejos. Esse livro... Tem que botar o óculos. Obrigada, Jesus. Meu óculos é lindo. A armadura dele é linda. Armação. Armadura não, armação, né? Obrigada, Jesus. Fala, Luiz Hermínio, Deus usa nós assim mesmo, fala tudo errado e tal. Eu falo, gente, como pode sair alguma coisa boa desse povo? E ainda tem alguém que entende. Ainda tem um povo que entende. Oh, glória! Nós trouxemos um material novo que você pode adquirir. E eu sempre falo, você pode adquirir para você e adquirir para presentear. Que o segredo maior está nisso. Esse livreto aqui, Ministério Ouvir e Crer, uma árvore frutífera, do Heber. E nesse livreto, ele explica, ele fala algumas coisas sobre o Ministério Ouvir e Crer, porque é a coisa mais difícil do mundo. Quem é do Ministério Ouvir e Crer sabe que a coisa mais difícil do mundo é explicar como é o Ouvir e Crer. Cadê Camilinha? Não é, filha? É, que aí as pessoas falam assim, você tá onde? Tá? Não, estou congregando lá no Menino do Ouvir e Crer. Como é lá, assim? Hã? Assim,